Então iniciamos o nosso último programa da edição Fadisma. Foram 33 empreendedores, na verdade não são 33 empreendedores, são 33 empresas, porque eu acho que a metade é de casais que estão empreendendo junto. E se colocarmos o papel da mulher, ela foi teve muito mais mulheres no nosso programa do que homens, ou seja, as mulheres realmente estão dominando o mundo. Então o nosso programa encerra hoje a edição, mas não vai acabar, né? Nosso programa agora vai para a edição do Diário de Santa Maria, aonde vamos ser transmitidos na TV, na rádio, nas mídias sociais, mantendo um padrão melhor ainda de comunicação com todo mundo. E para encerrar o nosso edição Fadisma, depois de 33 edições, tinha que ser uma mulher para encerrar a entrevista, né? Que está dominando. E como é de praxe, eu não posso fazer a apresentação. Quem faz a apresentação é o convidado. Tudo bem, boa tarde. Então, é um prazer estar aqui, Rodrigo, te conhecer. Já havia te conhecido, mas em outra ocasião mais rápida. Então, é um prazer estar aqui. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Daniela Dornelles. Eu sou diretora, sócia proprietária da Nexa em Medicina do Trabalho. A gente trabalha com toda a adequação de documentos ocupacionais, a parte de medicina ocupacional também, e social, agora que está bem em alta, né? Envio e gerenciamento. E uma mulher também à frente de uma empresa, como tu bem falaste, estamos dominando, estamos ocupando um lugar que culturalmente é masculino, e as mulheres, com toda a sua força, toda a sua garra, estão ocupando seus devidos lugares. Estamos dominando mesmo, não melhores, mas ao lado dos homens também, né? Olha, eu posso dizer que eu acho que as mulheres estão um pouquinho melhor que nós homens, né? São mais... Visto lá na competição com Dona Jaque, eu acho que ela tem sendo mais assertiva do que eu. Mas vamos lá, conta para nós um pouquinho da infância. Primeiro lugar, a pergunta que eu vou fazer, santamariense? Santamariense. Então é a nona. 33 programas, nono santamariense, para te ver como Santa Maria empreendedores, a maioria vem de fora e fica por aqui. Olha só, eu sou santamariense, sou daqui com muito orgulho, sou bem bairrista, inclusive, adoro a minha cidade. Sou daqui, sim, sou de Santa Maria. Conta para nós um pouquinho como foi a tua infância, a questão do estudo, teus pais, como é que é? Então, eu venho de uma família que não é de empreendedores, né? Ao contrário de muita gente, assim, que já tem meio no sangue, assim, né? A veia empreendedora. Os meus pais a minha mãe funcionária pública, o meu pai, de certa forma, foi empreendedor, né? Ele foi dono de táxi, enfim. Só que eu sempre tive muito essa vontade. Eu brincava, inclusive, com a minha irmã. Agora, tu me perguntando isso, me veio. Eu brincava muito de escritório, gostava muito da parte contábil, porque eu já brincava com dinheiro, né? Com ela. Eu sempre gostava de contar dinheiro. Nada de boneca, vamos pro dinheiro, vamos contar dinheiro. Eu gostava muito de brincar de escritório, sempre gostei muito e eu era parte do dinheiro. Despretensiosamente. Você era mais velha? Mais velha. Ó, minha irmã mais nova, já estava dominando. E fui muito cedo pro Colégio Militar, eu sou estudante do Colégio Militar. Legal. Fui na 5ª série, estudei no Colégio Militar aqui de Santa Maria até o 3º ano. E depois, inclusive, fui embora de Santa Maria, trabalhei fora, voltei. Mas a minha infância foi assim, eu tive uma infância breve, assim, em escolas normais, vamos dizer assim, né, habituais. E fui estudar no Colégio Militar aqui de Santa Maria, também sem nenhum histórico de militar na família. Só eu e o meu irmão mais velho que estudamos no Colégio Militar. Começou a desbravar a família em tudo que foi área. Exatamente. Fui pioneira na família. Questão depois saiu do colégio. Então, eu esses dias até estava comentando com alguém. Hoje, inclusive, saiu uma matéria minha no Diário de Santa Maria. Tu falou do Diário, vocês estão indo para lá. E hoje saiu uma entrevista comigo. E quando me perguntam, eu já dei 6 palestras sobre empreendedorismo. E aí, às vezes, me perguntam assim, saiu, eu fiz um caminho inverso do que normalmente todo mundo faz, assim, que é sair da escola, vai para a faculdade, depois vai trabalhar. Eu escolhi trabalhar primeiro. Então, eu tive a oportunidade de estudar em faculdade e tal, e fiz o caminho inverso. Eu fui trabalhar primeiro, comecei 2 graduações depois, não me encontrei nelas, e fui estudar bem mais tarde. Faz pouco tempo que eu terminei a graduação em administração, e já fiz com especialização em saúde, né, que é onde eu trabalhava antes com saúde também, e fui então estudar depois. Eu primeiro fui trabalhei em vários ramos, porque sempre gostei de ter as minhas coisas também, de ir atrás. Independência, né? Independência, e depois fui estudar. Então, eu fiz o caminho inverso do que normalmente as pessoas fazem depois que saem da escola, né? Mas eu fui nesse caminho também. Eu comecei a faculdade, daí eu fui para a escola militar, para oficial temporário. Não terminei a faculdade, fiquei faltando um semestre.
Aí saí oficial, já fiz uma mudança, fui para outro lado. Aquela faculdade que faltava um semestre, não terminei mais. Aí iniciei uma outra de administração, porque estava precisando e estava faltando. Aí essa aí, fiz até online ela, na verdade. Depois tentei fazer alguma especialização, não tive tempo, porque o negócio começou a tomar conta, crescer. E aí o foco foi mais no empreender mesmo. E aí hoje estou tentando, através da Fadismo, tem um novo curso de compliance. Estou tentando fazer o compliance, mas eu já recebi 3 xixi aí que está meio que parado aí a minha evolução, né? Mas realmente, não adianta. A gente quando começa a empreender, começa negócio... E tu sabe, Rodrigo, que uma vez a minha mãe me disse... Minha filha, tu não vai terminar nada. Porque daí eu comecei 2 graduações, fui até um pedaço, daí, mas não é isso que eu quero. Lá atrás, quando eu era muito nova, comecei a fazer sistema de informação, que eu achava que era uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso, mas não pra mim, né? Não tinha nada a ver comigo. Fiz um semestre, falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Aí parei de estudar, continuei trabalhando. Depois comecei direito, porque algumas pessoas falavam, não, Dani, tu é muito eloquente, tu gosta muito de discutir, de argumentar, né? Vai fazer direito, acho que tu vai te dar bem. Comecei, falei, não, tem que ler muito. Ficar muito parada, assim, a gente é muito inquieto, né? Ficar muito parada, lendo. Ler é ótimo, mas assim, me deixar muito engessadinha, assim, não é... Não é isso. E a minha mãe disse, Dani, tu não vai terminar nada, minha filha. Eu falei, um dia eu vou, mãe, um dia eu me encontro e vou. E aí depois comecei a graduação já com a empresa andando. E aí, não tem como, bem como tu falaste, a empresa tá andando, tu precisa dar atenção aqui, não dá tempo de parar, fazer trabalho, estudar, enfim, e aí também tranquei a faculdade, aí depois retornei 2 anos depois. Então quando tu empreende... Tu dá atenção ali pra Sabe o que é a pergunta que eu faço? Dona Jaque, ela ficava muito preocupada, ela dizia pra mim assim, eu não tenho nível superior, porque ela casou cedo, né? Eu casei com ela tinha na época 17 para 18 anos. Olha. E aí ela engravidou aos 21, teve a primeira filha aos 21, porque a gente definiu... Ela tinha 21. 19, né? 2 anos de casado nós tinha. Então ela engravidou ela tinha quase 20 anos. Ganhou a Nicole com 21, quase 21. E nós tínhamos nossos planos que a gente queria os filhos antes. Até porque, como eu estava na minha carreira militar, plano de saúde, essas coisas, preocupação naquele início de vida. E aí, né, veio mais um extra, depois mais outro extra, daí foram 4, assim, a gente foi, né, não tinha TV e foi gostando da coisa. Mas o mais importante, e ela ficava com essa preocupação, porque o foco dela era os filhos, era aquilo ali. E aí, o tempo do quartel chegou, minha linha para sair, comecei com a empresa a empreender, nem sabia que era empreendedor, porque meu pai com 4ª série, minha mãe manicure, então, né, só que o meu pai, mesmo com a 4ª série, era um vendedor nato, que conseguiu até, e eu acho que posso dizer assim, com 11 anos, eu consegui empolgar ele a sair do emprego que ele fazia os outros. A gente nunca foi pra praia, a gente não fazia nada, ele só trabalhando, e o dono da empresa saía em dezembro, voltava em março. E o meu pai que tocava a empresa, e eu já estava indignado. Fui eu, assim, eu tenho quase certeza hoje, pensando que fui eu que fiz ele... Tu já enxergando. Enxergando que era ele que vendia, era ele o nome da empresa. E aí o meu pai montou, graças a Deus, a empresa, sim, foi a melhor fase da minha vida, que a gente teve uma fase boa, mas infelizmente, problema entre ele e a mãe não se acertavam, bebida alcoólica, e daí deu todo um estouro, que o pessoal sabe, tem um vídeo da minha história, um pouquinho curtinho, assim. E isso me traz, sabe, hoje pensar assim, daí eu dizia pra Dona Jaque, a gente casou cedo com esse foco, e ela, mas eu não tenho nível superior. Eu digo, Jaque, o que tu faz hoje, tu tendo uma empresa do tamanho que a nossa, são 5 empresas, eram 6, vendemos 5 empresas, uma com o tamanho dessa empresa, faturando milhões, com uma imensidão de funcionário, tu ser a diretora administrativa, comandando tudo isso, tu ainda tem dúvida que tu precisa fazer uma faculdade? E a mesma coisa que eu penso, a gente se forma, não que eu, assim, eu sempre digo, não é que a gente não tem que estudar, eu estudo até hoje, tem que ter aperfeiçoado, tem que fazer. Claro. Mas o que eu digo? A gente se forma para quê? Para ter uma carreira, para conseguir estabilidade na vida, para crescer. Olha onde nós estamos hoje, com a idade que a gente está, com tudo que a gente tem. Exato. E é uma preocupação por ter uma faculdade, porque o que os outros vão pensar. Não, gente, não. Tu sabe, Rodrigo, que uma vez um funcionário meu, não trabalha mais comigo, mas continua muito meu amigo, e eu estava preocupada, e eu tinha essa preocupação também, porque eu também sou nova, né, à frente de uma empresa, num ramo que quando nós entramos no mercado de Santa Maria com medicina do trabalho, fazia 16 anos que não entrava nenhuma empresa nesse ramo. Então, assim, daí entra uma mulher
muito jovem à frente de uma empresa, de um negócio que é super sério, não que os outros não sejam, mas assim, Sim, a gente medicina do trabalho é uma a gente coisa trabalha com bem... legislação, a gente trabalha com, não é só aqui, né, nesse universo Santa Maria, a gente trabalha com questões federais, enfim. E aí eu também pensava nisso, mas eu tinha só um técnico em administração, eu não tenho faculdade, e isso batia muito. E às vezes, aconteceu uma vez só, com um cliente que a gente foi atender, e uma pessoa de dentro dessa empresa chegou e perguntou, qual a tua formação? E aquilo me deixou meio acuada, assim, sabe? E aí eu falei, eu não tinha formação de graduação, mas eu fui verdadeira. E tanto que quando eu fui dar a primeira palestra, quando me convidaram, foi lá na faculdade de Antônio Meneghetti, eu perguntei para quem me convidou, mas tu acha que eu tenho condições de dar uma palestra? E ele disse sim, se eu não achasse eu não estaria te convidando. E aquilo foi tão bom, assim, de ouvir, e aí certa vez esse meu funcionário estava preocupado, tranquei a faculdade, preocupada que eu tinha que ter o título, né, porque muita gente pergunta e a sociedade nos impõe isso, né. E aí ele me disse, Dani, mas tu acha que tu precisa de faculdade? Porque maior faculdade que isso aqui, né? Assim como tu falaste pra Jaque, né? Maior faculdade que isso, tu tá à frente de uma empresa, tu tá como diretora administrativa. Não que não seja importante, como tu falou, é muito importante, a gente estuda sempre, toda a vida. Sim, não tá estudando uma faculdade, mas tu tá fazendo várias outras coisas. Nossa, e aprendendo muito, assim, a faculdade é uma base, com certeza é importante, mas não que aquilo seja o essencial para tu estar à frente de uma empresa, né? Então, aí tu falou isso e me veio essa conversa com esse funcionário, ele disse, mas tu precisa mesmo, Dani? Porque ele viu que eu estava preocupada, né? E essa conversa e até tirando o teu foco do que tu precisa, preocupada com aquilo ali. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, ó, quando tu aprender a não dar bola para o que os outros pensam, tu consegue te desenvolver. O quanto eu passei pelo Careca para colocar os outdoors. Não existia outdoor em Santa Maria com pessoa. Não existia. Quando eu coloquei, muitos falavam, era arrogância, o cara era metido, era isso, era aquilo. Então, tu precisa... Não, eu vou fazer, é o que eu tenho convicção e vai ser isso aí. É o que tu acredita, né? Então, tu precisa deixar de ouvir os outros, mas fazer a coisa certa. E uma coisa que eu sempre falo para a maioria, as pessoas às vezes nem evoluíram uma empresa, cresceu um pouquinho. E aí já acha que é o... E eu adoro muito quando as pessoas se autodenominam CEO de uma empresa que não tem nem funcionário. Ou sou um diretor de uma empresa que nem... Eu até porque a gente tem cargo de diretor, eu sou diretor executivo, porque tem que ter. A gente existe diretores, existe gerentes, existe coordenadores. A empresa precisa de uma hierarquia e tem. Então temos 2 cargos de diretores. O executivo, o meu que comanda, e o da dona Jaque, diretora administrativa. Mas não é porque, eu sou diretor... Não é isso. Exato. Por quê? Porque eu aprendi, foi difícil, mas eu aprendi. Pô, eu vim do nada, crescido, né? E aí tu tem que ter a cabeça no lugar. Sabe por quê? Porque se tu não tiver humildade, a vida não tem significado. Tu sabe, Rodrigo, que essas coisas que tu tá falando vem muito ao encontro, inclusive, do que eu falo. Porque eu nunca fui empresária, né? A primeira vez que eu tenho uma empresa, né? Vai fechar 5 anos da empresa. E eu a vida inteira fui funcionária. E eu sempre digo isso para os meus colaboradores, assim. Eu não gosto dessas denominações, assim, tanto que hoje eu falei diretor, às vezes eu falo, mas muitas vezes eu nem digo nada. Mas também não precisa ter vergonha, né? Exatamente. Se é os cargos que porque tem porque isso também, né? Imposto tem que ter uma hierarquia dentro da empresa e tal. Mas eu sempre me denomino colega. E um dia eu cheguei numa farmácia e uma pessoa me viu com a jaqueta da empresa no caixa. Ela disse, tu trabalha lá na Nexen? Eu falei, sim, trabalho. E aí ela disse, eu tenho uma irmã que trabalha lá. E eu falei, quem é? Né? Eu não sabia. Ela falou, manda um beijo pra ela. E assim, eu não precisei dizer, eu sou a dona, eu sou a diretora. Sim, né? Não fazia a menor diferença. Eu hoje não consigo me esconder assim. As pessoas já olham e dizem, o cara é... Exatamente. E isso tu sabe que é um tiro que é meio complicado, porque um dia eu fui parar a caminhoneta assim, parei na frente de uma loja, né? E aí errado. Não tinha... A caminhonete tinha falhado, não sei o que tinha acontecido, uma falha. E eu fiquei brabo, assim, recém tinha comprado, né? Eu digo, vou essas caminhonetas aqui, vou ligar, eles que vêm buscar, que levem. Mas que saco isso. Dona Jaque me deu uma olhada, com toda aquela sabedoria dela. Tu vai deixar aqui? E eu digo, sim, tem estacionamento para 5 carros aqui na loja, não vai fazer, já vão vir buscar. Não, vamos avisar ali o rapaz. Eu digo, não, então avisa. E eu tava brabo, né?
Ela baixou, foi avisar o rapaz, não, só queria para deixar uns minutos a caminhonete ali, porque deu problema. Ah, sim, é o careca lá da parceria? Não, não pode deixar aí. Não tem como se esconder. Aí ela voltou e viu ali, ó, viu? Primeiro lugar, tu tem que aprender a ser educado, falar para as pessoas pedir. Segundo lugar, tu vai fazer em qualquer lugar, as pessoas te conhecem. Exatamente. Então eu não tenho como me esconder de dizer, não sei. Que bom que não tenha, porque tá fazendo um bom trabalho, né? Não, mas é isso aí. Mas deixa eu te perguntar, hoje, o que nessa questão, Nexi, como tu vê tu no comando da empresa? Como tu vê a questão, relação, principalmente que tu diz, né, mulher perante Easy? A gente sabe que ainda tem aquelas pessoas ignorantes, né, e principalmente, sabe, as minhas engenheiras, eu sempre quase que tive a maioria engenheiras-chefe. E uma das primeiras, a Amanda, ela era muito nova também, ela era nova, eu apostei muito nela, foi uma das melhores engenheiras. Ela tinha sangue nos olhos, assim, ela vibrava. E ela passou muito problema por ser mulher e estar num comando na questão da engenharia. Como tu vê isso hoje? Então, pra ti, né? Rodrigo, vou te dizer que eu sou muito grata, assim, porque eu nunca passei nenhum tipo de preconceito, por exemplo, nem de problema por ser mulher à frente de uma empresa. Claro que, como eu falei antes, quando eu entrei, assim, inclusive eu falei isso na entrevista para o Diário, me perguntaram dos desafios, assim. Quando eu entrei, teve esse desafio porque muita gente não sabe que o meu esposo é meu sócio, porque ele não atua ali na Nexen, né? Eu que estou à frente desde que a gente abriu. Mas, quando a gente entrou, tinha, primeiro, um preconceito de uma empresa nova nessa área. E depois, uma mulher nova, mas será que ela sabe o que ela está falando? E eu mesmo já tive esse preconceito comigo no início. Porque comecei a fazer alguns vídeos para a empresa e eu pensava assim, mas será que eu posso falar isso? Será que eu tenho propriedade para falar isso? Mas quando a gente abriu a empresa, eu fiz curso fora, fiz curso com o pessoal da social. Então, eu não estava falando algo que eu achava ou alguma bobagem. E, às vezes, também estava transmitindo o que a equipe técnica falava, né? Então, eu estava falando com os clientes e possíveis clientes. Mas eu ainda não tive, e ainda bem, graças a Deus, nenhum problema em ser uma mulher à frente. E com a equipe também não de liderar. Tem muita coisa, assim, inclusive eu falei numa mentoria que eu vou fazer agora. Tem coisas que a gente tem que aprender na liderança, né? Que eu acho que tu vai desenvolvendo. Mas eu sou muito grata, assim, sou muito feliz com a equipe, porque eu não tenho problema por ser mulher à frente e liderar. Agora, tu falou das tuas engenheiras. Eu atendo uma empresa em Caçapava do Sul e quando eu cheguei lá, a engenheira que tinha entrado era muito jovem e mulher. E nós fizemos uma reunião com ela e o meu engenheiro aqui me disse, nossa, Dani, essa menina sabe muito. E ela é muito segura. E claro que é uma empresa familiar, muito antiga, e aí tinham engenheiros, essa menina não deixava ela falar, abafavam ela. E um dia eu estava com o diretor sozinha, virou meu amigo, inclusive, e eu disse para ele, fulano, dá atenção para essa moça, para essa engenheira, dá mais ouvidos para ela, assim, porque ela é muito boa, apesar de jovem, ela sabe muito, tem muita propriedade no que ela tá falando. Então, eu, particularmente, não enfrentei, até agora, nenhum problema por ser mulher, estar liderando uma empresa e uma equipe. Mas a gente vê muito isso, né, Rodrigo? Tu comentou, e eu, agora, quando tu estava falando, as tuas engenheiras, me veio essa história, a gente ainda vê muito. Porque o que eu falei no início, esses cargos de gestão e de direção e de CEO, que seja, que a gente vê muito, né? Essa nomenclatura, gosto muito de usar, culturalmente é masculina, né? Esses lugares culturalmente são homens que ocupam. E de uns tempos pra cá, ainda bem, as mulheres que são tão boas quanto, ou algumas, como tu falaste, melhores, né, do que alguns homens, estão ocupando esses lugares que é seu de direito também, né? Ou elas conquistaram aquele lugar. Eu sempre digo que a questão, a gente tá onde tá porque estão dividindo muito todo mundo. E eu sempre faço contratação, eu não olho sexo, eu não olho nada disso, eu olho profissional. E eu tenho uma das coisas que eu, inclusive, na minha imersão, na gestão de pessoas, eu falo aos empreendedores. Eu uso muito um gráfico. Hoje de manhã eu estava em reunião com todos os meus gerentes lá e chamei eles, pessoal, vem cá. Eu estou batendo muito na tecla e falando muito na imersão para os empresários. A gente tem que usar o meu gráfico. Meu gráfico não, ele é um gráfico dos CEOs americanos, que é as Forças Especiais Americanas, que eles trabalham que um lado do gráfico é alta performance e do outro lado é alta confiança. E é preferível tu trabalhar com pessoas de alta confiança do que alta performance. O ideal é tu ter alta confiança com alta performance junto. Mas a pessoa,
Não contrato pessoa que eu sinto que não é... Ah, o cara é top, o cara é bom. Mas começa a dar problema ali, então não tem uma alta confiança. E hoje eu chamei a atenção dos meus gestores, conversando com eles, até um caso tinha acontecido de um dos funcionários, e eu falei para eles, gente, a gente conversa tanto sobre isso. Então, quando acontecer o primeiro sinalzinho de uma pessoa, no segundo, a gente já tem que fazer e tomar uma atitude. Porque não adianta postergar e vamos fazer, vamos ver. A pessoa já deu o sinal que a linha da autoconfiança dela não serve. Não interessa a alta performance se não tem uma alta confiança da pessoa. Então, isso eu bato muito na imersão, ensinando o pessoal como visualizar dessa maneira a gestão com as equipes. Porque a longo prazo depois vai ter problema, né, Rodrigo? E vai estragar... Porque tu pode estar numa alta performance, mas ter esse problema até de autoconfiança mesmo, e isso vai afetar, inclusive, a equipe e, posteriormente, o desempenho da empresa, né? A imagem da empresa também. Se tu pegar assim, ó, por exemplo, alta confiança da pessoa. E aí vem uma coisa que eu sempre falo muito importante. Aqui em Santa Maria virou moda, não só em Santa Maria. Primeiro, o mundo virtual, né? Todo mundo promete. Se tu entrar ali na internet, todo mundo te promete tu ter seguidores, milhares de seguidores. É muito fácil. Todo mundo promete que vai ganhar muito dinheiro na tua empresa. É tudo muito fácil. E aqui em Santa Maria virou novidade, né? A pessoa vai fazer um curso ali em São Paulo, volta aqui e já está mega empresário ensinando milionário. Todo mundo. Ensinando todo mundo como ganhar dinheiro. E eu sempre falo assim, ó, eu fiz uma pesquisa de 10 grandes empresários. Estou falando aqui que só um exemplo de um dos empresários, ele é um dos mais poderosos no Brasil, assim, forte mesmo. Todos eles têm uma coisa em comum que eu dominei, que eu vi. Que eles nunca precisaram de autoajuda. Eles são muito duros, muito, vamos dizer assim, casca grossa, sabe? Os problemas eles superam e eles vão embora. O que eu quero dizer com isso? Não são todas as pessoas que, né? Isso, e quando a gente fala, eu sempre gosto de dizer, na imersão eu bato muito, 1% chega ao sucesso de influenciadores, 1% de jogador chega ao sucesso milionário, 1% de empresário chega ao sucesso. Isso são as exceções e sempre acontece. Só que o que eu digo? A pessoa empreendedora, nem todo mundo é que nem eles. Casca grossa, passar, ou que nem o Rodrigo, que eu não preciso de autoajuda, sou tão cavalo no sentido focado, que eu nem uso a autoajuda que eu vou. A minha autoajuda, na verdade, é Dona Jaque me domando, né? Ensinando a ter uma doutrinação. Mas eu confio tanto em mim, no meu taco, que o pessoal diz, porra, tu tem uma autoconfiança fora do normal, né? Ou tudo tu acha que tu... Super seguro. Mas demais. Então, isso aqui é um ponto positivo. Só que, claro, tem as pessoas que precisam, que isso é o ser humano. Só que essas pessoas que precisam, para se tornar sucesso como empreendedor, elas podem passar essa fase, mas se elas não se descobrir entre ela mesma, que ela tem esse poder, que ela confia nela, que ela vai fazer aquilo, tu pode botar 500 pessoas do lado fazendo autoajuda, que ela não vai para frente. Não é o perfil dela. Então, eu sempre digo, quanto escalonável é o teu negócio, é o que a gente faz na imersão, e quanto tu tem para resistir a problemas, te superar e saber perder para ganhar no outro dia. E a imersão não é milagre. A imersão ela te ajuda, em 23 anos que eu decolei com empresas, é encurtar o caminho dos erros, para te poder ser mais. Mas não vai te ensinar como tu ser melhor se tu não acreditar em ti mesmo e te superar. Não tem como. E não existe fórmula, né, Rodrigo? Que nem assim, a gente está sempre estudando, tu estuda muito e ajuda vários empresários também com toda a tua experiência. E isso é muito interessante da autoajuda, porque está muito em alta mesmo, né? Não sei se é autoajuda ou se denominam outras principalmente coisas. Principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram muito carentes, né? E esse é o grande problema falho, que ela deixa uma arma pro inimigo. Exatamente. Então, assim como tem muita gente boa no mercado, tem muito aproveitador, né? E aí é meio que tu falaste, e tu falou um assunto antes no entrevistado que eu estava ouvindo. E hoje de manhã eu li uma mensagem de um livro que eu leio todas as manhãs, que fica na empresa, e falava justamente isso, de ação. Porque tu pode fazer o curso, e eu falei com a minha equipe hoje no início da tarde, que eu estava com eles numa pequena reunião. Tu pode fazer curso com a melhor pessoa do mundo, tu pode fazer autoajuda. Se tu tornar aquilo em ação, foi o que tu falou antes na tua entrevista, não adianta. Tu pode pagar o melhor curso, tu pode ir para fora do Brasil, tu pode fazer autoajuda com a melhor pessoa do mundo. Se tu não entender como tu funciona e tornar aquilo e fazer, e transformar em ação, não adianta nada. Tu perdeu o curso, tu perdeu o teu tempo, dinheiro, enfim, e não existe fórmula, né? Que nem tu comentou antes também, qual é o segredo? O segredo é tu fazer, né?
Claro que daí existe várias formas de gente para te ajudar, te ensinar como fazer, mas é tu fazer. Não existe uma fórmula mágica que eu vou te mostrar que tu vai ficar milionário. Eu acredito nisso, pelo menos. Tu também começou a empresa do zero. Hoje tu tem empresas muito bem posicionadas, muito faturando bem, mas lá atrás tu teve muito problema. E ainda tem, né? E ainda tem. E a gente tá? vai ficar provavelmente que isso é empreender. Tu nunca tá 100%. E eu digo isso às vezes para alguns clientes. Ah, Dani, mas eu não tenho como adequar tudo agora. Não, mas tu não precisa. Empresa Desde que tu coloque o ponto que tu vai fazer e como um cronograma, tu vai fazer, a gente tem o cronograma de ações, fazer. né? Então, assim, empresa 100%, eu acredito que não exista. Não tem. Né? Tu tá sempre... Porque se tu resolve todos esses problemas, tem um aqui, tem um ajuste de processo aqui, sempre tem algo para melhorar. Eu sempre dou um exemplo bem simples. Não existe pessoa 100% honesta. Sabe por quê? Porque no momento que tu compra algo que tu não pede emissão da nota, tu já não é honesto, tu sonegou. Então é isso que eu digo. Ou tu tá ajudando alguém a sonegar. Exatamente. Então é isso que eu dou um exemplo para as pessoas entenderem. E essa coisa é muito do fazer, é muito da ação. Não tem outra receita, outra coisa. Quando tu não tem dinheiro, tu tem que ter ação. O Raízcast mesmo, vários negócios eu iniciei para mostrar para as pessoas. A distribuidora, a Erva Mate, foi para mostrar para as pessoas como dá para fazer. Claro, daí as pessoas dizem assim, Rodrigo, mas para ti é fácil, tu tem um network forte, tu tem... Eu digo, sim, mas... sabe que eu tive uma entrevista, eu fiz uma entrevista para um podcast, me chamou, e eles me entrevistaram e ele me perguntou, Rodrigo, se nós fizéssemos um desafio para ti hoje, tu fosse sair para ti para uma cidade que tu não fosse o cara conhecido que nem aqui, como tu faria? Eu digo, como eu fiz em Santa Maria. Daí eu contei a história que tá ali, como eu conheci o cara, o professor, como é que eu fiz o detalhe, como eu fui. Eu digo, eu faria isso aqui, a mesma coisa que eu fiz ali. E é isso que as pessoas precisam fazer. Aproveitar a oportunidade de network sem querer uma troca imediata. Que eu acho que acontece muito hoje, né, Rodrigo? E eu brinco assim, ó, eu conheço muitos empresários. E se fosse por isso... né? Só por ser amiga, só por ser... Obrigaria a se contratar contigo, tu estaria quebrando porque tu ia estar forçando uma coisa. Exatamente, então não é assim, né? Eu acho que isso não é o networking. Mas agora... um deles eu tenho certeza, ele não é teu cliente, mas aí, tem uma empresa aqui que dá para encaixar para ela. É que nem eu falo, a mesma coisa contabilidade jurídica. Eu não posso encaixar todo mundo no meu contábil, meu jurídico, eles não têm como pagar esse escritório. Mas o menor ali eu indico, vai aqui por ali. Então é isso que as pessoas têm que entender. Exatamente. E bem o que a gente falou no início também, tu não pode querer se aproximar de alguém só para pegar alguma coisa daquela pessoa. Não, eu vou me aproximar do Rodrigo porque ele tem algo que eu tenho interesse. Não, e eu tenho o que para oferecer para ele? Né? Não adianta tu querer fazer networking, você é amiga ali, porque uma hora aparece, né? Isso é o que mais tem hoje, as pessoas acham que isso é networking. É eu estar lá num coquetel do teu lado, não é? E até a moça que faz meu marketing uma vez me falou, Dani, tu tem que ir. Não, eu tenho que ir se eu vou também ter alguma coisa para oferecer para essas pessoas, porque eu não posso querer ir lá num coquetel do Rodrigo porque eu quero aparecer. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer vender, todo mundo quer que as suas empresas cresçam, mas eu acho que tem formas de tu fazer isso honestamente, né? Então não é networking só por tu se aproximar das pessoas para tu ter alguma coisa, né? Hoje é uma das coisas assim que a gente é convidado para muitos eventos e podem até dizer, mas tá metido, não, é que eu sempre vejo que tá sempre as mesmas pessoas com as mesmas, sabe? E aí tu começa a ver aquilo ali e aquilo não é um network legal, aquilo não é uma coisa... mas tem que aparecer na sociedade. Não é aparecer na sociedade. É tu ter pessoas que tu sempre vai evoluir, tu vai crescer. E aí eu dou um exemplo. Eu sempre digo que a mentoria, ela é legal porque tu te faz um crescimento e tu ter mentores. Eu sempre falo, Carlos Costa Beber, meu mentor, Carlinhos, sempre faz isso, vai aquilo... E eu dou um exemplo que eu contei na outra história. Eu não vou contar a história do outdoor, porque teve uma ouvinte que ela botou essa semana e disse assim, essa história do cara de bunda, do careca, do outdoor, eu já vi porque... E aí ela botou, deve ser porque eu ouço todos os teus Raízcast. Porque em 3 programas eu falei sobre a história Se eu não falei pra ti ou pra quem tá ouvindo, vai ter que pesquisar. Isso é bom, tu vai lá pesquisar. Vou pesquisar. É muito legal essa história aí. Eu acho que na entrevista do Cancian eu falei, né? Pode ser na entrevista do Cancian. Vocês vão ver que eu falo isso. E aí o Carlinhos é um cara, e aí eu vou dar um exemplo aqui. O Carlinhos chegou para te ver como é que é network. Eu cheguei e disse para ele, Carlinhos, esse ano agora, ano passado, Carlinhos, vou ir para semana que vem eu vou para Inglaterra. Vou eu e Dona Jaque, vou tirar uns dias lá para andar de bicicleta, pensar, recarregar.
eu tenho um cara que tu tem que conhecer, guri. Esse cara, ele foi um CEO de uma grande, de uma gigante aí no Brasil, um cara que conhece. Vou ligar para ele agora. Ligou na hora na minha frente. Fulano, tá aqui, tem um guri que tá indo aí, eu quero que tu conheça, o guri precisa conhecer. E ele tem erva mate, que ele vai te levar a erva já. Eu digo, tá, missão dada, missão cumprida, vou levar. Fui de bicicleta, eu já passeando, chegando lá no apartamento dele, conheci, conversei com ele. Fiz negócio, troquei alguma coisa? Não. Mas é mais uma pessoa que eu peguei uma experiência absurda, conversei muito com ele. Eu já me inspirei na história dele, do que ele fez, e ele já me disse uma coisa que eu gravei. Eu disse assim, pá, não é fácil, empresa crescendo, eu preciso estar na volta, eu tenho que estar isso assim. Guri, se tu fizer uma coisa muito bem como tu tá indo, como tu me diz, como tá sólido, tu vai chegar num ponto que tu vai botar pessoal lá na diretoria da empresa, que tu vai poder morar no outro país, tu vai descansar, que tu vai fazer, as coisas vão fluir assim. Continua como tu tá, que é assim que as coisas vão fluir. Então, pô, pra mim... Aí tu já ganhou, tudo. Foi uma exato, aula, foi uma mentoria. Foi uma mentoria. Só que tu não foi com interesse, né, Rodrigo? Fui lá levar a erva que o chefe tinha mandado, Esse né? que é o negócio, é quando tu não vai com interesse, quando tu não vai com segundas intenções, vamos dizer assim, as coisas acontecem. Não sei se um dia nós vamos conversar, ou se eu precisar de alguma coisa, talvez, vou ligar para ele, eu preciso... Isso pode acontecer, mas aquilo lá, eu fui lá para realmente ouvir a história nenhuma. Dele para mim me inspirar e ver o que ia fazer. E aprender, e tu aprendeu Exatamente. Muito com toda certeza, né? Foi uma mentoria ali, sem nenhum interesse, despretensiosamente, né? Exatamente. E é assim que funciona. Eu acho que isso que é o networking, isso que é tu realmente querer conhecer e ter as pessoas perto. E eu sempre converso com a minha equipe, eu digo assim, quem que nós vamos entrevistar, como é que nós vamos fazer? Não, vamos entrevistar pessoas que tragam conteúdo, que a coisa possa aumentar, que vá fazer o... Então, é muito bem direcionado. Tanto é que até hoje a gente não cobrou nenhum programa, não fez nada. Claro, agora indo para o diário é diferente, são TV, são tudo. E mesmo assim eu abri só para o pessoal que está fazendo a imersão. Tu vê assim, eu sempre procuro apoiar quem está do lado, sabe? Então as pessoas que fizeram a imersão, eu fiz uma promessa para elas que o máximo possível ajustar negócio entre elas, trazer network para elas. Aí eu estou montando o grupo de network dos que fizeram a imersão. Cada 6 meses nós vamos chamar todo mundo, aí todo mundo vai ser conhecido dos grupos. Porque o objetivo é esse, fazer uma confraria dos imersos. Então eu vou bolar alguma coisa. Que legal. E aí o objetivo, agora eu fui lá e botei nos grupos. Pessoal, estou abrindo o podcast, o Raizcast lá no diário. É uma propaganda que vai ser boa, vai estar na TV, todo sábado vai estar o programa na TV, na rádio e nas mídias. Então, e depois mais no jornal sai a logo das empresas. Sim. Vou abrir só 4 vagas do valor, só para suplementar aqui, e estou abrindo para vocês. Lotou. Só que, na verdade, antes o vinho do padre, né? O rapaz está na gravação, daí ele viu e ele me disse, quando eu fiz a primeira vez que eu lancei aqui, que eu falei que nós íamos mudar, né? Ele já saltou. O cara muito esperto, já vai dar um vinho do padre para cada um. Não, e aí eu fiz a questão de ele, não, vou te encaixar aqui. Embora ele não valorizou a minha imersão ainda, né? Mas vamos ver. Olha aí, fica a dica. Mas olha só, nós estamos na reta final ali. E eu queria, agora nós vamos, no final sempre eu faço um quadro, que é o quadro que nós vamos fazer para colocar na mídia, que vai rodar. E eu vou dar uma dica para as pessoas aqui. A maioria pessoas que trabalham com tráfego, ela não fala isso para as pessoas. O que funciona hoje é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar um vídeo e vamos fazer collab. Tanto do meu lado como do teu lado. E tu vai ver o resultado de seguidores para ti, seguidores para mim, pessoas boas que vêm e começam a seguir. Isso dá muito resultado. Então já estou dando a dica de graça. Por que as pessoas não dão essa dica? Porque eu não devo ter descoberto o mundo, né? Mas eu acho que muitos já devem saber. Mas não falo porque isso não dá dinheiro, porque tu pode fazer sozinho. Então é uma dica que eu estou dando para quem está nos ouvindo. Faça collab, sempre quando tu conversa com uma pessoa do conteúdo, faça collab e as duas postam junto. O resultado que eu tenho de todos os entrevistados que vêm aqui é muitos seguidores e muito segmento andando, porque tu vai pegar pessoas que não te conhecem que passam a conhecer. Então esse é um segredo. Olha aí, ó. Agora eu quero dica valiosa. Essa, e é bem valiosa, funciona mesmo, nós já testamos muito, sim, funciona. Então quero que assim, 1 minuto, 1 minuto e meio, sem pressão, é o vídeo, o áudio que vai para as pessoas, a tua mensagem, pode ser pessoal, de vida, profissional. Deixo para ti, então. Então, Rodrigo, que responsabilidade é essa? A gente não prepara nada, é tudo aqui que nem no empreendedorismo, né? Tudo tu tem que ir te ajustando e resolvendo o que aparece. Mas a minha mensagem, então, a gente falou muito de mulher à frente de negócio,
A minha mensagem fica, então, para as mulheres empreendedoras, para que não desistam dos negócios, que acreditam, mas não de uma maneira romântica. Hoje eu falei isso, inclusive, com a minha sogra, não de uma maneira romântica, mas realmente de se acreditam em alguma coisa, se estão empreendendo, agir, que é muito do que a gente falou. E a mensagem que eu tive hoje de manhã, então, eu acredito muito. Eu falei isso com a equipe hoje, então, se estão empreendendo em algo que acreditam, tenham força para seguir, para fazer, mas principalmente para agir, né, dentro do que as pessoas acreditam. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada por ter me convidado, por estar aqui contigo. Acho que era isso. Show. Se a dona Jaque ouvir isso aí, o romantismo que ela falou é negócio, tá? Segue sendo romantiquinha como ela anda agora. Ela tem melhorado bastante. Romantismo no negócio. Não, mas na vida pessoal, a dona Jaque segue romantiquinha. Ela tá fazendo declaração, agora tá apaixonadinha. Ela fica mas ela tem uma cara de braba, né? Eu quero quero conhecer ela pessoalmente, mas ela tem uma cara de braba. O sobrenome dela é Finger Hoffman Finger. Tu imagina o que não é aquela alemã? Olha aí. As pessoas acham, a Julie sabe que eu sou coitado da história, né? Não é fácil com aquela mulher. Mas deve ser uma mulher maravilhosa, quero ter o prazer de conhecê-la. Parceira, humildade, assim, uma pessoa que todas as vezes que ela leva uma fala, inclusive na mentoria, a gente fez uma mentoria, criou uma mentoria de casais, sabe? Vi, isso é bem e aí a gente mostrou muito a questão dos problemas. A gente casou novo, com 4 filhos, então experiência é o que mais a gente tem. Fase ruim de casamento, fase boa de casamento. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, um amadurecimento, assim, a melhor fase que tem. E questão financeira ajuda muito no relacionamento. Então, quando eu tô para baixo, ela que me ergue. Quando ela tá para baixo, eu que ergo. Isso ela é difícil muito de falar. importante, né? E ela, assim, ó, o que as mulheres falam depois, quando conhece ela na fala da coisa assim, ficam... Não porque é minha mulher aqui, não elogiando, mas ela é sensacional. Ela que coisa boa. Diferenciada. Dona Jaque é diferenciada. É muito importante esses elogios, né? Não só elogio da boca para fora, assim, mas de reconhecer realmente a pessoa que tá do teu lado, né? Seja o marido ou a esposa, mas isso é muito importante. E tu sabe que uma vez me perguntaram, como é que é trabalhar com o marido? E eu lá atrás, a gente trabalhou em outra empresa junto, né? E eu falei, é maravilhoso. Não, eu falei uma vez, é maravilhoso. E aí depois, claro que fica difícil, como tu falou, tem fases difíceis. Sim. Depois eu disse, eu acho que eu vou ver aquilo que eu falei. Vou rever o que eu tava falando. Aí veio a fase ruim. Não, mas agora depois... Não, mas eu vou dizer que é bom. Mas depois melhor. E é que nem tudo, né? Tem fase boa no casamento, tem fase ruim. Só que eu acho que quando tu tem a parceria, tu tem a cumplicidade, o respeito entre os dois, tu passa por qualquer fase, né? Eu dou um simples exemplo. Eu tinha dado, numa das entrevistas que nós estávamos falando aqui, eu dei exemplo. Hoje eu saí numa correria e eu queria minha lenha. Eu tinha trazido a minha lenha na caminhoneta lá de fora e não tinha descarregado. E aí eu disse assim, eu cheguei 12, 15 minutos, eu almocei, porque eu já tinha que voltar para a reunião. Digo, eu vou arrumar aquela lenha lá. E a minha equipe, o pessoal tudo ocupado direto, não tinha nenhum dos guri para poder mandar lá. Digo, não, mas eu vou arrumar minha lenha hoje. Aí eu comecei a arrumar, daqui a pouco ela toda emperiquitada, quando eu vejo, puxando lenha por lenha para me ajudar. Então isso é o significado do que é os dois sempre juntos, né? Os filhos não levantaram a bunda do sofá, mas a mulher estava lá com o mesmo objetivo que tu. Com o mesmo objetivo que eu. Aí. Então a importância é essa grande. Isso é muito importante. Então tá, te agradeço, muito obrigado pela tua participação, muito legal te conhecer. Digo que realmente tem um perfil empreendedor, a gente vê o brilho no olho, aquela coisa louca, agitada, isso é o empreendedorismo. Inquieta. Exatamente, isso é o empreendedorismo. Agradeço a todos que estiveram ouvindo conosco. E deixo aqui o encerramento desse último programa, agradecendo a Fadisma por ter apostado, por ter acreditado todo esse tempo que nós passamos junto com eles. Nosso programa é Raiz. Julie, tu vai fazer, eu já faço o agradecimento. A Julie já está gravando. O agradecimento por todo esse ano. Foram 7 meses que nós tivemos aqui na Fadisma. 33 programas que nós gravamos aqui. Muito obrigado por eles acreditarem nisso. Trouxemos bastante resultado para as pessoas. E eu quero encerrar essa fase, esse programa, com a minha velha frase que eu sempre digo. Fiquem com Deus.